Boa tarde, são 18 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. São Tomé e Príncipe arranca hoje a campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais de 5 de setembro. Afeganistão, 2 explosões na área do aeroporto de Cabul mataram pelo menos 5 pessoas. Algumas das vítimas seriam de nacionalidade americana, segundo o Pentágono. Connosco no estúdio está Dusko Sikulic na realização. E de imediato, as notícias. RFI, as vozes do mundo. Abrimos com São Tomé e Príncipe. Arranca hoje a campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais de 5 de setembro. Na corrida estão o candidato apoiado pela ADI na oposição, Carlos Villanova, e Guilherme Pócer da Costa, que tem o apoio do MLSTP-PSD no poder. Mais pormenores com Maximino Carlos. Para esta segunda volta, Carlos Villanova e Guilherme Pócer da Costa contam com o apoio das suas respectivas máquinas partidárias MLSTP-PSD e ADI. A campanha terá a duração de uma semana, termina no dia 3 de setembro. Véspera da eleição, dia 4 de setembro, é reservado à reflexão dos eleitores. Mais de 123 mil eleitores estão inscritos nos cadernos eleitorais, correspondentes aos círculos eleitorais do território nacional e da diáspora. Um dos maiores adversários dos candidatos poderá ser a abstenção, tendo em conta o número reduzido dos concorrentes, apenas 2, contra os 19 da primeira volta. A abstenção na primeira volta situou-se em 32,24%. Na primeira volta, Carlos Villanova obteve mais de 43% de votos e Guilherme Pócer da Costa mais de 20% de votos. Para ser eleito Presidente da República, é preciso o candidato conquistar 50% mais um voto expresso nas urnas. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. A campanha arranca com algum atraso depois das questões levantadas na sequência da primeira volta, havendo sempre também o espectro da instabilidade pós-eleitoral, do ponto de vista do sociólogo são-tomense Olívio Diogo. Esse risco haverá sempre. Esse risco haverá sempre porque essas eleições estão sendo encaradas pelos partidos políticos como uma coisa de muita importância para eles. Daí que, caso os dois candidatos não trabalhem claramente nas mesas de votos para garantir que os resultados que saiam da mesa de votos chegam até o suporte da candidatura, para que tenham resultados no dia das eleições, poderá haver instabilidade, poderá haver confusão, porque os candidatos poderão alegar que venceram quando não venceram. Isto é um risco que temos, mas esperemos desta vez a Comissão Eleitoral consiga trabalhar, consiga melhorar o seu exercício, tendo em conta os erros que cometeu na primeira volta, para evitar que haja mais instabilidade. Mas o risco existe. Existe sempre, porque os candidatos vão os dois apelar que venceram, corre sempre esse risco, a não ser que haja um trabalho claro para que no dia das eleições os resultados sejam claros em todas as mesas de votos. Era o analista político são-tomense Olívio Diogo, entrevistado por Carina Branco, que voltaremos a ouvir dentro de instantes no espaço convidado. Moçambique decorre hoje o 4º dia consecutivo do julgamento do caso das dívidas ocultas com a audição do segundo réu Teófilo Nhangumele. Este último apontou o nome de Filipe Nyusi, atual Presidente da República e na altura Ministro da Defesa, e o de Armando Guebuza, antigo Chefe de Estado, e ainda o de Manuel Chang, então Ministro das Finanças, com quem manteve alguns encontros decisivos na constituição da Ematum. Mais por nós com Orfeu Lisboa. O negócio da Ematum, Mami Proíndicos, que deu lugar às dívidas ocultas, envolveu vários nomes, disse em sede do Tribunal Teófilo Nhangumele, o segundo réu do caso, que está a ser ouvido desde ontem. E o Presidente Guebuza disse: se vocês estão satisfeitos, podemos avançar. Estava o Ministro da Defesa, estava o Ministro das Finanças, Manuel Chang, estava no último encontro o Ministro do Interior, estava o Diretor-Geral do CISE, estava o Metoda, estava eu. Teófilo Nhangumele, acusado pelo Ministério Público de ter recebido das dívidas ocultas 8 milhões de suborno da Privinvest, assegurou, por outro lado, que o antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang, foi decisivo no andamento do projeto Ematum, que se pretendia de proteção costeira. Primeira vez que eu vi o Ministro Chang, ele disse: olha, é um pouco duro isto ser implementado pelo Orçamento Geral do Estado. Era preciso criar-se uma entidade.
Teófilo Nhangumele, segundo réu e que está hoje a ser ouvido pelo juiz Efigênio Batista, distancia-se das dívidas ocultas que lesaram o Estado moçambicano em 2,2 mil milhões de dólares. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Ainda relativamente a Moçambique, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo adiou hoje para o dia 13 de setembro a leitura da sentença do caso Embraer, em que 3 arguidos, incluindo o antigo ministro dos Transportes, são acusados de ter beneficiado ilegalmente da venda de aviões a Moçambique. De acordo com a comunicação social local, este adiamento relaciona-se com a falta de informação clara nos documentos devido a falhas na sua impressão. Desporto, na segunda jornada do Afrobasket, Cabo Verde perdeu por 66 a 70 frente à República Democrática do Congo. Angola defronta esta noite o Ruanda, país anfitrião. Angola, o presidente João Lourenço efetua hoje uma visita de trabalho à província de Lunda Norte para encontros com as autoridades locais. O chefe de Estado angolano devendo inaugurar amanhã 3 fábricas de lapidação de diamantes na vizinha Lunda Sul. João Lourenço, entretanto, autorizou hoje por decreto créditos adicionais para o funcionamento da Procuradoria-Geral da República e do Tribunal Supremo no valor global de 18 milhões de euros. O presidente angolano também aprovou por decreto o desbloqueamento de cerca de 54 milhões de euros para a aquisição de 15 milhões de cartões e respectivos consumíveis para dar resposta às necessidades dos cidadãos que não têm bilhetes de identidade. São Tomé, 102.8 FM. Afeganistão, 2 explosões na área do aeroporto de Cabul mataram pelo menos 5 pessoas. Algumas das vítimas seriam de nacionalidade americana, segundo o Pentágono. De acordo com os serviços hospitalares de Cabul, estão a chegar dezenas de feridos. Perante esta situação, o presidente francês Emmanuel Macron, em visita hoje à Irlanda, abordou o caso há instantes e promete que Paris vai tentar ainda evacuar algumas centenas de pessoas a partir da capital afegã. A situação degradou-se bastante nas imediações do aeroporto militar. Há vários dias a esta parte, a França e outros aliados está a fazer o máximo nestas circunstâncias. Continuaremos a fazê-lo enquanto estiverem reunidas as condições para o efeito no complexo do aeroporto e, neste momento, deparamos com esta situação extremamente tensa que nos leva, obviamente, a coordenar-nos com os nossos aliados americanos. Apelamos à maior prudência a todos num contexto que nos ultrapassa como é do domínio público. Penso especialmente nas famílias e em todos aqueles que tentam pôr a salvo as respectivas vidas e deixar assim o país numa altura em que várias explosões ocorreram nas últimas horas e minutos nas imediações do aeroporto. Era o presidente francês Emmanuel Macron com tradução de Miguel Martins. Isto acontece numa altura em que os aliados ocidentais estavam a avisar os seus cidadãos para se manterem afastados do aeroporto de Cabul devido ao risco de ataque. De referir que a União Europeia agendou para terça-feira uma reunião para abordar a situação no Afeganistão e mais concretamente a chegada dos refugiados afegãos. A NATO declarou há pouco que a prioridade é evacuar o máximo possível de pessoas. Até o momento, a administração Biden mantém que vai terminar as evacuações no dia 31 de agosto. França, esta semana foi anunciado que Josephine Baker, artista franco-americana empenhada na resistência ao nazismo e na luta pelos direitos civis dos negros, vai entrar no panteão francês, tornando-se neste modo na primeira mulher negra a receber esta honra. Ouçamos a este respeito o Rafael Lucas, professor universitário em Bordeaux. A comunidade negra precisa muito de sinais simbólicos fortes de integração e de reconhecimento. Já o tinham através do desporto, porque muitos atletas e jogadores negros tiveram um reconhecimento através do desporto, mas ainda não tinham nesse campo simbólico do panteão, que é o símbolo mais forte. Na verdade, sim, a figura de Josephine Baker já era meio esquecida, mas esse gesto que torna a trazê-la para a luz e a fama vai sensibilizar as preocupações das pessoas de origem
africana, porque as pessoas que põem no panteão são pessoas que encarnam, de certo modo, a nação francesa.